Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já. A gente começa com Srila Siddhara Maharaj. Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele está falando, nosso Guru Maharaj. Ele costumava dizer: não admito nenhum tipo de escassez neste mundo, somente a escassez da consciência de Krishna. Então, essa era uma frase muito, muito famosa, muito marcante para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele dizia que, ou seja, ele mostrava essa necessidade, a necessidade de Harikata. Ou seja, o que falta no mundo é Harikata, o que falta no mundo é esse desejo das pessoas, né, de escutar Harikata, né, porque existem sadhus que podem falar Harikata, mas poucas pessoas querem escutar Harikata. E o Harikata significa uma transformação também, não é só você escutar, é você se transformar. Então o sadhu ele tem que ser qualificado, né? E a pessoa também que vai ouvir, ela precisa se qualificar. Por isso que o verso diz, né? Tasmad gurum prapadyeta jignasu shreyo tama shabde parechanishnatem brahmani upashamashrayam. Então, o verso está explicando as características do guru e as características do discípulo. Então, se por um lado o guru tem que ser qualificado, o professor védico ele tem que ser qualificado, ele tem que ter o conhecimento das escrituras e eles têm que estar também vivendo essas escrituras, ele tem que representar essas escrituras, as escrituras devem ser representadas na sua vida. E o discípulo ele tem que entender a importância disso, ou seja, que ele está se aproximando do aspecto mais poderoso que existe, ou seja, isso é uma necessidade tremenda na vida dele. Então, por isso que Shankaracharya ele dizia, né, se a sua cabeça está pegando fogo, né, você está pegando fogo na sua cabeça, o que você vai fazer? Você vai enfiar a cabeça na água, vai tentar apagar o fogo da cabeça. Imagine, incêndio na cabeça. Então você precisa fazer isso, né? Rapidamente, urgente. Então você não tem... então ele dizia, essa é a necessidade da vida, da vida espiritual. Você precisa realmente entender a urgência disso. A gente precisa colocar muita força nisso. Inclusive, nesse famoso encontro, né, de Swami Maharaj Prabhupada com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, imagina, Swami Maharaj Prabhupada ia encontrar-se com o Prabhupada Bhaktisiddhanta a primeira vez. Na verdade, foi um convite de um amigo dele, né, de Abhay Charan, naquela época, Abhay Charan. Ao se encontrar com... porque havia um sadhu, esse amigo já havia ido, né, a umas palestras de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e ele chamou o Swami Maharaj Prabhupada. E o Swami Maharaj Prabhupada, ele a princípio ele não queria, ele falou, não, eu conheço esses sadhus, né? Porque o que acontecia é que na Bengala tinha um ditado muito comum, muito popular, um ditado popular, que era: se um Vaishnava aparece na sua casa, você dá uma fruta para ele, manda ele embora, dá uma doação, que não tem nada para dizer. Porque o Gaudiya Vaishnavismo ele estava assim, no ostracismo assim, muito, muito forte, né? E o Swami Maharaj Prabhupada, como o pai dele era um Gaudiya Vaishnava, ele recebia muitos sadhus, e o Swami Maharaj Prabhupada ele não via realmente força espiritual neles, né? Ele era uma pessoa assim muito... O Swami Maharaj Prabhupada era muito assim, desafiador, assim, ele era muito analítico, né? Acho que essa é a palavra. E quando ele foi ali, ele não queria ir, mas o amigo insistiu, falou, não, ele é diferente, sabe? Ele é bem diferente, né? Aí ele foi. E quando ele foi, ele ficou encantado com o Harikata de
de Prabhupada Bhaktisiddhanta, encantado, assim. Mas ele quis desafiar um pouquinho, quis testar um pouquinho a Prabhupada Bhaktisiddhanta. Ele falou, então, mas se você está falando aí que a consciência de Krishna é tudo, que todo mundo precisa disso, mas primeiramente vamos libertar a Índia, né, do domínio inglês. Né? Nessa época a Índia era dominada pela Inglaterra. Vamos libertar a Índia. Depois a gente pode pensar em realmente libertar a consciência das pessoas. Aí foi quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta falou: não admito nenhum tipo de escassez, né? Somente a escassez da consciência de Cristo. A gente não precisa libertar a Índia, né? Então é uma coisa que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele tinha declarado guerra totalitária contra a Maia. Então era uma coisa que ele não havia tempo para esperar. Imagina nesse momento assim tão confuso, né? Foi um momento assim de muita conturbação na Índia, imagina. E, e, e já estava assim como uma coisa assim muito havia a Primeira Guerra Mundial que havia, né, sei lá, começado. Era uma coisa assim realmente que a gente estava assim num momento assim bem conturbado na Índia. E entretanto, Prabhupada Ocidente estava pregando nesse momento. Esse momento foi um momento mais forte da pregação, assim. Nenhum momento a pregação ganhou tanta força. Então, é devido à força de Prabhupada Ocidente. E também é esse sentimento que realmente não tem nada que está faltando. A única coisa que falta é a consciência de Krishna. As pessoas elas não têm consciência de Krishna, e por não ter consciência de Krishna, tudo acaba se deteriorando na sociedade. Esse é o ponto. Por isso, o desejo de Prabhupada Bhaktisiddhanta era instalar o Daiva Varnashram, né? Porque também essa era a ideia de Bhaktivinoda Thakur. O Daiva Varnashram, ou seja, esse Varnashram divino, as instruções divinas instaladas dentro de uma sociedade, de acordo com as características psicofísicas de cada um, né? Imagina. Então, os kshatriyas, né, seriam os administradores, os brahmanas seriam os professores, né? Os vaishyas seriam aquelas pessoas que estariam bancando a pregação, dando a contribuição, né? E isso foi uma coisa que Prabhupada Bhaktisiddhanta tentou fazer, né? Ou seja, tendo brahmacharis, tendo sannyasis, estimulando esse Daiva Varnashram. Isso foi uma coisa muito notável. E através do esforço Prabhupada Bhaktisiddhanta, e depois continuado com Swami Maharaj Prabhupada, a consciência de Krishna se propagou muito, muito, muito. Então, vamos para o Silabhakti Pramoda Purusha Maharaj. Ele está falando dos terríveis resultados de cometer Vaishnava Parada, né? Ou seja, isso é 1000 vezes pior do que ofender um não Vaishnava. Ou seja, o que ele falava isso, porque às vezes quando a gente pensa, né, na Vaishnava Parada, você entende o quê? Que a Vaishnava Parada ela é um pecado contra a alma, ou seja, o Bhakti vai ser interrompido quando você comete Vaishnava Parada. Então, se você ofende um não Vaishnava, isso é ruim, porque a gente não deveria ofender nenhuma entidade viva, né? Entendendo que Krishna está no coração de todas as entidades vivas. Né? A gente não deveria ofender ninguém. Mas quando você ofende um Vaishnava, quando você comete Vaishnava Parada, então realmente isso é algo muito, muito, muito perigoso. Né? Por quê? Porque o Vaishnava ele está adorando Krishna de uma maneira muito real, ou seja, a adoração do Vaishnava. E Krishna está muito conectado àqueles que estão aqui, com os seus devotos, né? Então, Tadya Tulasi Vaishnava Bhagavan, né? Ou seja, esse aspecto do Vaishnava que a Krishna ele atrai muito, porque o Vaishnava o tempo todo ele está pensando em Krishna. Imagina quando Krishna descreve isso, né, Matita, Magata Prana, Bodhanyanta Parasparam, ou seja, que os Vaishnavas eles estão falando de Krishna, eles estão conversando entre si, eles estão se nutrindo um ao outro. Então o Harikata, como a gente falava, né? Ou seja, a vida e alma dos devotos está em Krishna. Então, por isso, é muito importante, né, não ofender um Vaishnava. Porque quando você ofende um Vaishnava, o Bhakti Devi se retira. Bhakti Devi não quer saber, vira a cara para você.
Claro, vai chegar um momento que quando os efeitos dessa Vaishnava Pararda forem diluídos, né, você vai continuar, você vai continuar, porque no Bhakti nada se perde, a gente entende isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a Vaishnava Parada. A gente não pode realmente impedir o nosso progresso, né? Depois a gente viu casos assim, né, por exemplo, de mesmo o caso de Srivas Pandita, né? Srivas Pandita, Devananda Pandita. Imagina, Devananda Pandita, um grande erudito, estava dando aula do Bhagavata, então em algum momento Srivas Pandita entra para escutar a aula do Bhagavata e ele tem um êxtase, um bhava, ele imagina, Srivas Pandita. E nesse momento os alunos de Devananda Pandita viram que estava perturbando a aula, então tiraram ele da aula, assim, agarraram ele pelas pernas e botaram ele lá fora. Isso foi uma ofensa, assim, terrível. Assim, claro, e Srivas Pandita não se sentiu ofendido, mas ele nem percebeu. Imagina, no bava dele, nesse sentimento assim que ele tinha por Krishna, ele nem percebeu que foi tirado da Assembleia, né? Mas Krishna percebe isso, né? E aí Devananda Pandita, ele teve, depois disso, ele contraiu uma lepra, uma coisa assim, uma doença de pele assim, muito fortíssima, né? E imagina, e ele ficou assim sofrendo muito, 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 muito. E aí ele pede, aí ele em algum momento, né? Ele começa a servir a um outro Vaishnava, Raghava Pandita, porque ele se arrependeu, ele se arrepende, e Raghava Pandita fala: você tem que pedir a misericórdia de Mahaprabhu. Então ele vai pedir a misericórdia de Mahaprabhu. E quando ele pede a misericórdia de Mahaprabhu, Mahaprabhu fala assim: não, esse sofrimento que você está tendo aí, isso não é nada perto do inferno que está preparado para você. Isso foi o que Mahaprabhu respondeu para ele. Então não é nada. Essa lepra é cosquinha. Então ele ficou assim, ele ficou assustado, falou, mas como ele tinha servido a Raghava Pandita, né, e Mahaprabhu deu a misericórdia, isso levou ele a pedir a misericórdia. Mahaprabhu, você tem que pedir o perdão, tem que pedir perdão a Srivas Pandita. Se você pede esse perdão a Srivas Pandita, você tudo vai melhorar na sua vida. Foi uma coisa assim. Então ele foi lá e pediu perdão a Srivas Pandita. Quando ele caiu nos pés de Srivas Pandita, pediu perdão. Srivas Pandita nem sabia. Falou: por que você está pedindo perdão para mim? O que aconteceu? Por que você está aí, né, prostrado? Eu não estou entendendo. Aí ele explicou. E realmente o Vaishnava não se sente ofendido, mas Krishna se sente muito ofendido, né? Por quê? Porque a gente entende, a adoração a Krishna, ela é o tipo de adoração mais elevada que existe, mas a adoração ao devoto de Krishna é superior a isso, né? Foi quando Parvati, né? Quando Parvati Devi fica triste, imagina, estava lá Shiva, né? Pregando para Parvati, sua esposa, ele fala: olha, a adoração a Vishnu é a mais elevada. E Parvati começou a chorar, assim, não, mas eu não adoro o Vishnu, eu adoro você. Tipo assim, né? Mas aí Shiva, ele fala: não, mas a adoração aos devotos de Krishna é superior à adoração a Vishnu. Aí ela ficou muito feliz. Por quê? Vaishnava não Jata Shambhu. Então, Shiva, ele é o devoto mais elevado. Então, por isso que ele fala, nesse contexto, né? Aradhananam sarvesham Vishnu aradharam param tashmat param devi talyanam samarchanam. E Sr. Shiva, né, dizendo essas palavras assim, poderosas para Parvati. Então a gente vê o quê? É que realmente adorar o Vaishnava é a meta da nossa vida. Ofender o Vaishnava é justamente o oposto. Então por isso que ele diz, é terrível. Claro, ele comparou aí dizendo que as ofensas às outras entidades vivas não é uma coisa problemática, mas não é tão problemático quanto ofender aos Vaishnavas. Eu sempre gosto muito assim, desse exemplo, né? Rahuganda e Jadabharata e Rahuganda. Então a gente sabe da história, né? É muito interessante o que ele fala, porque realmente quando Jadabharata ele é chamado para carregar o palanquim, né? Ou seja, porque faltou um palanquim, aí o rei estava lá sem palanquim,
assim, carregador de palanquim, botaram o Jadabharata era muito grande, assim, mas ele internamente, ele era muito consciente de Cristo, externamente ele parecia um doido, um doidão. Mas ele estava balançando, né, porque não queria, ele não conseguia carregar o palanquim direito. Primeiro que ele nunca tinha carregado o palanquim na vida. E segundo, porque estava pisando, né? Ele não queria pisar nas formiguinhas. Então, Rahuganda, o rei, castigou ele, assim, falou, recriminou ele. E aí foi quando ele fala assim, e você, tá doendo tanto o ombro, seu ombro te dói tanto que você não consegue carregar o palanquim? Tá doendo muito? Ele falou, não, o que no meu ombro não me dói tanto quanto a sua ignorância, né? De você não saber quem é você, de você não saber que você não é um rei, que eu não sou um carregador de palanquim. É aí que você tá, né? E nessa hora o rei ele baixa lá do seu palanquim e ele. Bom, ele acho que já estava. Mas não sei, ele sei que ele chega e ele fala: ó, eu tenho mais medo. Eu não tenho tanto medo do tridente de Shiva, do seu Shiva. Mas eu tenho mais medo de cometer uma ofensa contra um Vaishnava. Esse foi o medo dele, imagina. Imagina, será que é um tridente do seu Shiva? Imagina. E eu tenho mais medo de ofender um Vaishnava. Eu acho isso muito, muito, muito. Esse medo que a gente tem. Não esse medo de paralisar, que você não. Não, mas essa precaução de não ofender os Vaishnavas. Isso que deveria sempre ser mantido na nossa vida. Qual o motivo do Sr. Shiva querer entrar na dança da rasa? Quem não queria? Né? Todo mundo queria. Você dá lá o Krishna tão belo, né? Tão doce, as golpes, né, tão maravilhosas. Então, todo mundo queria dançar. Krishna é todo atrativo, né? Então, todo mundo sentia esse desejo, né, de dançar com Krishna. Isso é o ato, Madhura Rasa, né? Rasa Panchanjaya. Rasa Panchanjaya significa esses 5... No Bhagavad tem 5 capítulos, né, que vão falar de Madhura Rasa, assim, de uma forma mais íntima. E aí está a dança da raça. Imagina quando Krishna dança numa lua, sob a lua cheia. Imagina uma coisa assim. São meninas assim muito lindas, assim, e tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é muito cativante, né? Então se diz que uma vez o Cupido ele quis testar o Sr. Shiva, né? O Sr. Shiva estava lá fazendo suas austeridades, né, nos Himalaias, sei lá onde, fazendo suas austeridades, e o Cupido veio, né? Então o Cupido, você sabe, o Cupido ele vem, e aí veio numa forma de uma bela mulher, assim, sabe? Com bem um perfume muito, muito, muito maravilhoso, com corpo assim, tudo, né? Enfim, quando o Cupido foi testar a Shiva, né? Shiva olhou para o Cupido e ele não saiu do seu transe, ele queimou o Cupido. Ele transformou o Cupido em cinzas. Imagina? O Cupido é chamado Ananga, né? Ananga, ou seja, não tem membros mais. Ananga. E quando o Cupido quis, né, imagina, quando o Cupido quis testar Krishna, imagina, quando ele quis entrar na dança, ele falou assim, aí ele olhou, quando ele olhou Krishna dançando com as golpes, né, quando ele olhou essa atmosfera tão incrível, né, na lua cheia, lá um menino tão atraente, dançando com meninas tão lindas, ele falou assim, não, agora vai ser muito fácil, né? Vai ser fácil demais, né? Eu entrar aí e estragar tudo, né? Que essa é como objetivo do Cupido. Mas quando ele chegou lá, ele foi conquistado por Krishna. Ele não conseguiu nem fazer cosquinha em Krishna. Ou seja, ele foi. O Cupido se sentiu atraído por Krishna. Então, até o Cupido se sente atraído por Krishna, ou seja, todo mundo se sente atraído por Krishna. Krishna, ele é o todo atrativo. Então, por isso, o Sr. Shiva quis participar da dança da raça. Era uma coisa assim para ele. Claro, ele tem o seu poder místico, poder transcendental. Então, ele percebeu isso. E ele não conseguiu, claro, ele não conseguiu. Mas ele obteve a misericórdia de estar no portão da dança da raça. Então,
é isso, ou seja, não tem como não sentir atração por isso, né? Por essa dança, né? E por isso ele sentiu atração também, ou seja, né? E você pergunta a respeito do incenso. Não, na verdade, o Senhor Shiva a gente oferece os remanentes da deidade, não de outro Vaishnava, né? Ou seja, você não vai oferecer para o Senhor Shiva remanentes de um Vaishnava. Por quê? Porque o Senhor Shiva é o maior dos Vaishnavas, né? Vaishnava Nandiyata Shambhu. Então, entendendo que o Senhor Shiva é o maior dos Vaishnavas, você não poderia oferecer remanentes de um Vaishnava, ainda que seja o Guru, entendeu? Meu Guru. O Guru, a gente tem que o Guru pode ser o maior dos Vaishnavas para você. Entende? Mas para ele mesmo, para o Guru, não vai se sentir feliz se você dá um remanente dele para o Sr. Shiva. Então não tem sentido. E o Sr. Shiva também ele não fica feliz. Na verdade, ele fica feliz quando você oferece algo que foi oferecido pela deidade. Oferecer algo diretamente para Shiva, ele também não gosta, né? No nosso caso, né? Que nós temos nós estamos servindo sob o abrigo de um Vaishnava. Então você não vai oferecer nada diretamente para Shiva, ou seja, você não vai pedir nada material para Shiva. Assim, você pode até pedir para ele te ajudar, né, para te proteger, para você praticar a vida espiritual, né, para retirar os obstáculos do seu caminho. Sim, você pode pedir coisa para te proteger, para você continuar praticando vida espiritual. Então ele vai te proteger nesse sentido. A gente não fica pedindo riquezas para Shiva, coisas para desfrutar. Isso Shiva não gosta, né? Quando ele vê que você é um Vaishnava e se você pede isso, ele já fica chateado. Mas sim, ele vai gostar que quando você oferece para ele remanentes de Krishna, né? Das deidades, ele vai gostar muito. E quando você realmente ora para ele para desenvolver vida espiritual, para se aproximar de Krishna. Então, ao Senhor Shiva a gente não oferece incenso, sei lá, elementos que foram oferecidos a outros Vaishnavas, entende? Porque, na realidade, o Senhor Shiva, ele fica satisfeito muito facilmente, isso que ela quis dizer. Ou seja, que qualquer coisa que você faz para o Senhor Shiva, ele é muito misericordioso, entende? O Senhor Shiva é assim. Então, qualquer coisa, então ele pode te dar bênçãos facilmente, né? Inclusive, ele dá bênçãos assim até para os demônios também, né? Facilmente. Bricacho, a gente viu Bricacho, né? Imagina, ele queria uma bênção, né? De ter. De verdade, ele começou. Só que aí foi diferente, ou seja, ele começou a fazer sacrifício para Shiva, né? E de repente ele começou a oferecer para que Shiva se manifestasse. E ele começou a cortar, né, seus dedos, assim, né? E botar no fogo, assim, sabe? Como oferendas, né? E ele começou depois a pegar a sua própria pedaço do corpo, botar no fogo, até o momento que ele já estava preparado para botar a cabeça dele no fogo. Aí o Senhor aparece, falou, ó, que isso? Você está doido? Eu vou te dar qualquer benção. O que você pede? O que você quer? Ele falou, eu quero a benção de se eu colocar a mão na cabeça de alguém, essa cabeça vai explodir. A sua Shiva, tá. Tá. Então, assim seja, né? Foi que ele abençoou ele. Só que Bricacho, ele queria. Ele estava muito atraído por Parvati, né? Ele é devoto de Shiva, mas ele ficou muito atraído por Parvati, era muito bonita. Parvati é muito linda. Né? Então ele quis testar a benção no Sr. Shiva mesmo, só correndo atrás do Sr. Shiva. Então o Sr. Shiva saiu correndo, o Sr. Shiva se refugiou em Krishna. E Krishna falou, não, o que você faz? Tem que pensar bem antes de dar benção. Não pode dar benção para qualquer um desse jeito. Aí a benção Krishna foi lá resolver o problema. Ele ficou na forma de um Brahmana, tomou a forma de um Brahmana, e um sannyasi, uma coisa assim, de um sannyasi, e foi lá para ele, e foi conversar com o Bricacho. Ele falou assim, você recebeu uma benção do Sr. Shiva? Ele falou, sim. E você acha que você tem esse poder mesmo? O Sr. Shiva tem esse poder de te dar essa benção? Você acha? Porque imagina, ele tá cheio, ele só anda com fantasma, duende, bruxas, o seu corpo tá cheio de cinzas. Você acha que ele vai. Que ele tem esse poder? Aí ele ficou meio em dúvida. Ele falou assim: olha, eu acho que o seu senhor mentiu para você, não tem isso não. Testa aí você. Ele jogou a Mahamaya, né? Jogou a Mahamaya, influenciou ele. Bota a mão na sua cabeça para ver se dá certo. E quando ele botou, pum, a cabeça explodiu. Né?
Ou seja, até para os demônios, até para essas bênçãos, o Sr. Shiva dá assim, imagina se a gente se aproxima do Sr. Shiva querendo bênçãos para se aproximar de Cristo, então, poxa vida. Então o Sr. Shiva, agora só que o Sr. Shiva tem essa característica também, ele fica irritado facilmente, ele se satisfaz facilmente, mas ele também se irrita facilmente. Então a gente tem que tomar cuidado de não irritar o Sr. Shiva também, é difícil a gente irritar o Sr. Shiva. A gente é devoto de Cristo, né? Então o Sr. Shiva está muito feliz com isso, né? E a gente não está querendo nada assim, né? Não fazendo nenhuma besteira, nenhuma loucura. Então é isso, qualquer coisa que você oferece ao Sr. Shiva, a aguinha que você joga lá, ora para ele, né? Ele fica muito feliz com isso. Então você tem que saber orar para o Sr. Shiva, né? Ou seja, ter essa compreensão de orar para bênçãos espirituais, né? E também problemas materiais que você tem que te atrapalham na vida espiritual. Você pode também orar para o Sr. Shiva, não tem problema. Entende? Imagina o Bhaktivinoda Thakur orou para o Sr. Shiva, né? O Bhaktivinoda Thakur, ele oferecia água, né, para o Sr. Shiva, né? Orando para o Sr. Shiva, né? Imagina, a gente vê isso, nosso Guru Varga, né? Aí o Sr. Shiva falou assim, não, para de oferecer água, né? Vai lá e descobre onde Mahaprabhu nasceu. E o Sr. Shiva revelou para ele no sonho. Ele deu essa missão para Bhaktivinoda Thakur. Descobre o local verdadeiro onde Mahaprabhu nasceu. Deu essas bênçãos, né, para Bhaktivinoda Thakur. Mas sim, ele se satisfaz facilmente. Isso que ela quis dizer. Sim, se você está fazendo a arte, né? Você pode oferecer ao Sr. Shiva os remanentes. Tudo que você ofereceu para a deidade, tudo que você ofereceu a Krishna, o Sr. Shiva vai ficar feliz demais em receber essas oferendas. Então, com certeza. Então, por exemplo, você tem uma deidade. Aí você fala, mas Shiva, como. Porque é importante para a gente ter uma conexão com o Sr. Shiva. Né? É importante. O Sr. Shiva é muito poderoso. Né? Então, é importantíssimo isso para a gente. Então, se você tem de repente você tem uma Shivalinga, sei lá, ou você tem uma foto do Sr. Shiva, ou própria Murti do Sr. Shiva, eu não sei como é o caso. Mas você deveria oferecer, sim. Igual a gente oferece, né? A gente oferece para o Sr. Shiva a água que se lavou, a água do banho, né, da deidade, né, de Guragadada, a gente oferece para o Sr. Shiva. Então todo dia é importante, sei lá, né, um pouquinho você vai, oferece. Ou mesmo se você vai, por exemplo, você pega uma mahaprasada da deidade, aí você vai, oferece ao Shiva, depois você come. Então o Shiva fica feliz com isso. O incenso que você vai lá, que foi oferecido para a deidade, você oferece ao Shiva. Qualquer elemento que você tenha, que você ofereceu para a deidade, o Shiva vai ficar feliz. Né? E quem não vai ficar feliz, como eu disse antes, é se você oferece um elemento diretamente, aí ele não fica feliz, porque ele quer realmente ser adorado com os remanentes, né, que foram da adoração a Krishna, que é o senhor dele, né? Então, o seu Krishna, imagina, o seu Shiva, e imagina, e a gente vê, né, em alguns momentos, né, Krishna ora para o Sr. Shiva, Ramachandra ora para o Sr. Shiva, imagina. O quão importante é o Sr. Shiva. Não que Krishna seja inferior ao Sr. Shiva, não é isso. Por que ele ora? É realmente para demonstrar isso, para demonstrar que você precisa adorar o Sr. Shiva. Você fala, mas eu adoro Radha Krishna, não preciso. Bom, tudo bem, você pode ter essa mentalidade, mas se você pode receber essa misericórdia do Sr. Shiva para adorar Radha Krishna, para que você possa fixar a sua mente em Radha Krishna, então por que você não vai fazer isso? Né? Então, a gente está orando para o Sr. Shiva, realmente para que para que a gente possa cantar o Santo Nome de uma maneira pura, de uma maneira concentrada, tentando meditar em Radha Krishna. Imagina, a gente está tentando fazer isso, né? Então, assim, você pode oferecer todos os remanentes, tudo que você oferece para a deidade, você oferece para o Sr. Shiva, não tem nenhum problema. A cobra que está no pescoço do Sr. Shiva, que representa Ananta Sesha, na verdade é Sankarsha, né? Esse é o guru de Shiva, né? O guru de Shiva é esse. Mas se ela já aparece, eu acho, assim, eu nunca li nada a respeito disso, assim, ao momento que a cobra se manifestou, que é Ananta Sesha. Mas eu acho que já está nele mesmo. Talvez tenha algum passatempo aí, pode ser.
Eu não estou ao certo se existe algum passatempo assim que fale a respeito disso, assim, né? Assim, especificamente. Talvez tenha, eu nunca escutei. Mas é importante entender o quê? Que o Senhor Shiva nunca abandona ela, nunca abandona o guru, né? Então, de certa maneira, por mais que tenha algum passatempo que vai manifestar o aspecto do Guru Tattva no Senhor Shiva como uma Ananta Sesha, né? Isso pode ter, eu não sei se tem, mas o que acontece é que já existia isso nele, entende? Porque ele é o maior dos Vaishnavas, ele é Sadhiva. Então, o Guru está com ele, né? Ou seja, ele está como o tempo todo ele está conectado com esse aspecto. Então, mesmo que tenham algum passatempo, né, que eu desconheço, não sei se tem, talvez tenha, dessa manifestação de Ananta Sesha, assim, visivelmente, né, de forma visível, se subentende que o Sr. Shiva ele já tem isso. Ou seja, isso já está nele. Ou seja, não tem jeito de você tirar Guru Tattva do Sr. Shiva, não tem como. O Guru Tattva está ali. Ele é representante que é o maior dos Vaishnavas. Se o maior dos Vaishnavas não tiver o Guru Tattva poderoso, né? Imagina, diria os outros, né? Então a gente não pode esperar nada dos outros, dos demais Vaishnavas. Então, pode ser que tenha algum passatempo que tenha que essa manifestação, né, aí esteja aí explícita, mas eu acredito que implicitamente já existia. Eu me lembro mais ou menos, que falava que o Guru, né? O Guru, a princípio, o Guru é uma delegação de Nityananda Prabhu, né? A Kanda Guru Tattva, significa que o Senhor Nityananda ele é o Guru original, isso é Nityananda Prabhu, a gente entende isso, né? Por quê? Porque Nityananda Prabhu, ele que tem essas ideias, assim, né, de pregar para todo mundo, né, de espalhar coisa, Nityananda Prabhu está atacando o ponto mais forte de Maya, né, assim se explica, né, assim como dizem que eles dão um exemplo de Napoleão, né? Napoleão ele sempre tinha o desejo de atacar o lado mais forte do inimigo, porque se conseguisse fazer isso, vencer o lado mais forte, seria mais fácil você depois conquistar todo o inimigo. É uma coisa, uma analogia que se faz. Que Nityananda Prabhu ele tem a mesma característica, né? Ele vai atacar o ponto mais forte do inimigo. Então, por exemplo, no início, a gente está muito envolvido com Maya. No início é assim, né? Ou seja, você, por mais que você tenha um Bhakti Sanskara, por mais que você, né? Mas no início da sua escalada espiritual, é o momento que você precisa de Nityananda Prabhu, dessa misericórdia dele, assim, né? Ou seja, para resgatar você das garras de Maya. Então, por isso que o Nityananda Prabhu ele é importante nisso. E a gente precisa fazer bases sólidas, né, na misericórdia de Nityananda Prabhu. Mas se diz que num nível superior de devoção, o aspecto do Guru Tattva ele está mais representado, né, em Srimati Radharani. Então Radharani também é guru, ou seja, ela é o guru, é o acharya original. Imagina, ela que ensina Krishna a dançar. Krishna não sabe dançar direito, ele tem meio assim. Mas é ela que ensina Krishna a cantar. Na verdade, Radharani é como Krishna, ele vive, né, para satisfazer Radharani, ou seja, no sentido que Krishna está muito atraído, né, por Radharani. Ou seja, tanto é que ele vem como Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, né, para entender esse sentimento. Imagina, ele faz todo um lila para entender quem é Srimati Radharani. Então, nesse sentido, quando a gente começa a desenvolver, assim, a desenvolver a nossa espiritualidade, ou seja, quando você passa por esses processos, né, de Anartha Nivriti, Nishta, enfim, quando você, em algum momento aí, né, quando você desenvolve o Ruchi, um gosto pela prática, então a gente entende o quê? Que Ladini e Shakti, que são duas potências que influenciam a nossa vida espiritual. Basicamente Ladini Shakti e Samviti Shakti, ou seja, Ladini Samviti, que é a potência do prazer e a potência do conhecimento. Então você começa a desenvolver uma atração
quando você começa a desenvolver uma atração genuína por Krishna, um amor por Krishna, isso é influência de Radharani. Então, por isso que se fala que a delegação de Radharani, em algum momento, vai ser mais influente na vida de um devoto. Ou seja, quando ele já desenvolve, já, né, ele já se desenvolveu, né, assim, muito na vida espiritual. Né? Mas no início é Nityananda, entende? No início é Nityananda, e depois essa delegação ela vai a Radharani, porque a gente entende que Radharani é como a origem, né? A origem de tudo. Ou seja, claro, a gente entende, de um lado, né? Do lado esquerdo de Krishna sai Radharani, né? Do lado direito de Krishna sai Balarama. Balarama não é diferente de Nityananda. Então você vê que esses dois aspectos são assim, super importantes para a gente. E estão assim dentro de Krishna mesmo, né? Então no início, por essa misericórdia, por aceitar assim todas as nossas debilidades, a gente vê a influência de Nityananda Prabhu, não? Imagina, ele deu misericórdia para Jagai e Madai, que queriam, Madai que jogou uma garrafa, sei lá, na cabeça dele, uma coisa assim, um vaso, né? Que rachou a cabeça de Nityananda Prabhu. Ainda assim, quando Mahaprabhu veio, né, quando Mahaprabhu soube, né, que Nityananda Prabhu tinha sido ferido, né, por Jagai Madai ali, Mahaprabhu queria matá-los, assim, ele tirou a Sudarshana, assim, a chakra, para matá-los. Mas Nityananda Prabhu agarrou os pés de Mahaprabhu e falou: não, não faz isso. Essa encarnação você não vem matar demônios, não é isso. Por favor, dá misericórdia para eles. Eu já aceitei eles. E aí, né? Aí foi na hora que, pela misericórdia de Nityananda Prabhu, que eles foram perdoados. Né? Então você vê que Nityananda Prabhu é muito misericordioso. Já Radharani, você precisa. É muito difícil você servir a Radharani, essa é a verdade. As escrituras falam, não é fácil você servir a Radharani. Então você vai servir a Radharani através do guru, né? É a primeira coisa. E, claro, tem algumas situações. Você vai orar a Radharani através dessa oração do Sr. Shiva. Você vai fazer o mês de Kartika Vrata. É o mês onde você consegue assim, acessar a Radharani de certa maneira, né? Mas vai chegar um ponto pelo desenvolvimento da sua pureza, assim, por essa pureza que você desenvolve, que vai ser a delegação de Radharani que vai guiar a sua vida. Né? Então, a gente entende isso. Né? Então, é um espaço silabático de Guru Godânico Chamaraj. Ele fala: serviço significa agradar o objeto do nosso serviço, com todas as nossas atividades. Né? Então, devemos refletir sobre como satisfazer a Krishna. E aí é o que o Narada Pancharatra explica, né? Sarvapadi Virimukta Tat Paratana Nirmala Rishikena Rishikesavana Bhakti. Ou seja, você vai servir ao Senhor dos sentidos com os seus próprios sentidos. Ou seja, então todas as atividades que você estiver envolvido, você tem que pensar em como satisfazer a Krishna. Como você pode agradar a Krishna? Então, na verdade, qual é o que mais agrada a Krishna? Quando você canta Mahamantra Hare Krishna. É o que mais agrada a Krishna. Né? Nama Sankirtana Yasa Sarva Papa Pranashamo Pranamoduka Shamana Standamari Hari Param. Ou seja, esse é o último verso do Bhagavatam. O último. O Bhagavatam tem 18 mil versos, né? Mais ou menos. E esse é o último. Falando que o santo nome vai tirar todas as atividades pecaminosas que você tem. Né? E vai agradar muito a Krishna. Então você tem que realmente cantar o santo nome. O Bhagavatam, que é a literatura mais importante para a gente, termina com esse verso, imagina. Então a gente precisa acessar a Krishna através do canto. Né? Quando você canta, você está orando, é a maneira da gente orar a Krishna, cantando. Se você ficar lá só orar, não vai funcionar. Claro. Você tem os momentos aí de Vandana, das suas orações, você tem esses momentos, né, especiais, que você faz suas orações assim, inspiradas, né? Então é muito bom. E mesmo quando uma pessoa está se aproximando de Krishna, né? Krishna ele diz Chatuvidha Bhajanteman Janasu Kritnor Juna, né? Arto, né? Gignasso Atartri Guiani, uma coisa assim. Ele fala
que ele fala? Ele fala que essas pessoas são piedosas, né? As pessoas que querem, esses 4 tipos de pessoas piedosas, né? Que querem riquezas, que são inquisitivas, que estão sofrendo. Então, Cristo está falando, elas são muito piedosas, por quê? Porque elas se aproximam de mim. Cristo está explicando. Então, a gente tem que entender que mesmo tendo desejos, mesmo, né, kama sarva kama va moksha kama daradi trivena bhakti yogena devita purusha para, com desejos ou sem desejos, você deve desenvolver um desejo de adorar Cristo, ainda que você tenha um desejo de liberação. Imagina a liberação, moksha está assim de mãos postas, esperando aí esperando você pedir para ela ser liberada. Mas só que você não quer mais. Imagina, quando você conhece Krishna, você não quer saber mais de moksha. Imagina o Dhruva Maharaj, ele é um menininho que vai para a floresta, 5 anos de idade, ele começa a fazer um monte de austeridade, imagina. Ele queria um reino superior ao seu pai, ele queria desbancar o seu pai, porque o seu pai havia humilhado ele, né? E como ele ficou muito bravo, né? O pai dele não queria mais ele. Ele tinha uma atração pelo outro filho, né? Da outra esposa que ele tinha. Tinha mais apego a ele. E Dhruva foi deixado de lado. Então Dhruva vai para a floresta, e Dhruva começa a fazer um monte de austeridade, assim, não come nada, sei lá, começa a comer só folhas e fica sem beber água, uma coisa absurda. Aí quando Narada Muni chega, aí Narada Muni dá as bênçãos para ele, né? E Narada Muni inicia, ele dá um mantra para ele, aí sim, a partir disso, ele obtém a misericórdia de Cristo, ele tem o Darshana de Krishna, né? Pela misericórdia de Narada Muni. Então, sem o sado, você não consegue obter a misericórdia de Krishna. Né? Então, o que Krishna vai ficar feliz? É quando você canta o santo nome mesmo. Né? Entendendo que Moksha está aí, esperando mesmo. Inclusive como Sarvabhauma Bhattacharya, imagina, ele que foi convertido por Chaitanya Mahaprabhu, imagina, foram 7 dias ali, o silêncio de Mahaprabhu converteu Sarvabhauma Bhattacharya, e depois Mahaprabhu quis testar se Sarvabhauma estava convertido mesmo ao Bhakti, né? Foi quando ele chega lá, sei lá, às 5 da manhã, mais ou menos, uma coisa assim, 4, não sei o que, mais ou menos essa hora, e ele vai trazendo uma prachada, Mahaprachada Jagannatha, né, para Sarvabhauma. E aí ele vai e oferece, ele chama Sarvabhauma e oferece a prachada do seu Jagannatha para ele, e ele vai e ele come a prachada de forma imediata. Aí Mahaprabhu falou, mas como você vai comer essa... Você nem tomou banho, porque ele não tinha nem tomado banho, não tinha nem feito... Porque um brahmana, né, ele tem que tomar o seu banho, cantar mantras, fazer as suas abluções, tudo isso, né, de uma maneira assim, sistemática. Ele falou, você está comendo sem fazer nada, nenhum sacrifício, nenhum ritual, nada. Aí Sarvabhauma falou assim, não, a Mahaprachada, você tem que honrar imediatamente, assim que você recebe. Mahaprachada Govinde Namo Brahmani Vaishnavi. Soptani. Então, ou seja, uma pessoa que não tem essa fé na Mahaprachada, ou seja, uma pessoa só vai ter fé na Mahaprachada e no santo nome, né, se ela tem esse sukriti, não é verdade? Então, por isso, Sarvabhauma, ele ficou assim comovido com a Mahaprachada, comeu a Mahaprachada, e o Mahaprabhu saiu gritando, Haribol, Haribol. Hoje, o Brahmana erudito, né, o escolástico Sarvabhauma Bhattacharya comeu a prachada sem nem mesmo lavar a boca. Ele estava feliz demais, Mahaprabhu, imagina. E aí depois Sarvabhauma foi lá e escreveu 100 versos de glorificação a Mahaprabhu. Né? Ele era muito erudito, né? Num dos versos lá, ele pega, e depois ele pega um verso do Bhagavata e ele muda um verso do Bhagavata. Aí ele tirou Mukti Pade, e botou Bhakti Pade, uma coisa assim. Falando que porque ele não queria saber mais de Mukti, da liberação. E aí Mahaprabhu falou, ei, peraí, você não pode mudar o Bhagavata. Mahaprabhu ficou bravo, não muda o Bhagavata não, por favor. Externamente ele ficou bravo, internamente ele ficou feliz, falou, isso mesmo, muda sim, muda tudo, né? Porque realmente é o Mukti. Mukti não é nada, liberação não é nada. Então a gente não está muito Salokya, Sarti, Samipya, Sarupya, Ekatvam.
Ekatuam, né? Ou seja, a gente não está muito preocupado com esses tipos de liberação. A gente não está nem aí. Ou seja, nem essas liberações de Vaikunta. Você ter as mesmas feições de Narayana, você ter as mesmas características de Narayana, os mesmos ornamentos de Narayana, você está perto de Narayana, morar no planeta de Narayana. Não, a gente não quer saber de Narayana, assim, de certa maneira. Como as gopis não querem saber de Narayana. Quando o Krishna se transformou em Narayana, assim, para brincar com elas, ela falou assim: tudo bem, Hare Krishna, Vancha Kalpa, mas cadê Krishna? Onde está Krishna? E com Radha e Krishna nem conseguiu. Quando foi botar os 4 braços, pô, não conseguiu, porque é muito, 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 muito forte o amor de Krishna por Radha. Então, o amor, no amor você perde a razão, né? É uma coisa assim. Então, é uma Mahamantra que vai realmente nos dar esse desejo, né, de amar a Krishna. E cantar o santo nome é a maneira mais poderosa que você tem de satisfazer Krishna. Krishna fica muito feliz quando você canta o santo nome. Se você canta sem esses apegos, né? Se você canta simplesmente para satisfazer Krishna, Krishna fica muito feliz. Então, desejar estar em Vrindavana não é um desejo de liberação? É um desejo. Mas você vai estar em Vrindavana servindo, entende? Você não vai estar em Vrindavana sem nenhuma identidade. Porque, na realidade, por que a gente vai para Vrindavana? Por que a gente quer ir para Vrindavana? Porque se você, por exemplo, se você chegou em algum momento que você está praticando, imagina, você está praticando, e de repente, lá que você já conseguiu bhava, você está em prema já, e você já sabe, né, qual é o seu Siddhadeha. Você já sabe o que você está fazendo, você já serve internamente. Porque servir externamente é uma coisa, eu pego uma vassoura, limpo, eu pego uma panela, lavo, cozinho, faço horta, o meu Hare Krishna, são atividades externas, né? Agora, a atividade interna, esse é o verdadeiro serviço. Quando você serve Radha Krishna com a mente, assim, quando você, na verdade, com o seu corpo espiritual mesmo. Então você está no seu verdadeiro serviço. Você, de repente, é uma Gopi, tem 14 anos, e o seu serviço é ajudar lá nas guirlandas, uma coisa assim, e você já sabe disso, imagina. Então, para que você vai querer ir para o mundo espiritual? Tipo assim, né? Para que você vai querer ir para lá? Você tem Vaishnavas que falam, eu quero, sei lá, eu prefiro nascer na família, eu desejo nascer na família de um, sei lá, de um. Meu desejo é nascer como um, sei lá, como um verme, né, na família de um Vaishnava, né? Uma coisa assim, você vê essas declarações fortes, né? Eu quero. Pro Vaishnava não importa o inferno, ele pode nascer no inferno que ele não está nem aí. Porque ele vai estar sempre, né, pensando em Cristo. Imagina quando Haridas Thakur foi preso, né? Ele estava preso, imagina, que queriam impedir ele de cantar o santo nome. Ele falou: nossa, o melhor lugar é esse aqui, gente. A melhor coisa que fizeram comigo na cadeia, eu só vou cantar o Mahamanta. Né? Assim, imagina. Aí começou a convencer todo mundo a cantar o Mahamanta, aí tiraram ele da cadeia, não tem como. Mas ele falou assim: nossa, aqui ninguém perturba a gente, ninguém, a gente não tem nada para fazer. É só cantar, que maravilha, né? Uma coisa assim. Então, então você pensa assim, por que um Vaishnava ele quer ir para o mundo espiritual, né? Por quê? Porque no mundo espiritual, ele não vai ter que, ele não tem que dormir, imagina. Porque por mais que você pensa assim, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, eles dormiam 2 horas por dia. Menos que isso, 1h30, sei lá, uma coisa assim, absurdo, você dormir 2 horas por dia. Imagina. E a gente vê, mesmo um espaço Bhakti Bibu do Bodang Chamaré, dorme 4 horas por dia, só 4 horas, 4 horinhas. Não é nada, não é nada. Né? A gente vê, e esses grandes Vaishnavas dormem muito pouco, né? Muito pouco. Porque eles não querem perder tempo, ou seja, eles entregaram sua vida a Krishna, assim, de uma maneira incrível, né? Então, estão nisso, né? Então, para que eles querem ir a Goloka Vrindavan? Porque lá em Goloka Vrindavan eles não têm que dormir nada. Imagina se as Gopis falaram, esse Brahma, a gente amaldiçoa o Brahma. O Brahma é o criador do universo. A gente está amaldiçoando o Brahma, porque não sabe criar. Tem que aprender a criar. Brahma, volta para a escola, vai aprender a criar.
Tá falando isso para Brahma. Ele é muito, muito tolo. Ele não sabe criar, ele não aprendeu a criar. Por quê? Porque quando a gente pisca, a gente não vê Krishna. Uma piscadinha que a gente dá, a gente não vê Krishna. E aí você entende o quê? O que é esse poder, né? Esse poder da associação, que quando o verso fala, né? Sadhusanga, Sadhusanga, Sarva Shastra Koi, Lava Matra, Sadhusanga, Sarva Siddhi Roy. Lava Matra é você pegar. É como uma piscadinha, menos que uma piscadinha. Um tempo minúsculo, minúsculo. É 1 segundo dividido por 45, se eu não me engano é isso. Imagina, que tempo é esse? Nada. E ele fala que esse tempo é suficiente para você ter todas as suas perfeições, as perfeições, se você tem a sadhusanga, se você é associado com o sado, imagina. Então, você dormir 1 hora, ou você parar para comer, né? Porque, mesmo os Goswamis, eles tinham que comer. A Sanata Goswami começou um chapate lá, uma coisa assim, absurda, um chapate sem sal, era coisa que ele comia. Imagina, até aquela idade reclamou, fala, bota um salzinho, pelo menos, no chapate, por favor. Ele falou, não vou botar. Porque se eu botar sal, você vai querer ghee, se eu coloco ghee, você quer doce. Pelo amor de Deus, eu falei pra... Tá assim, né? Essa briga com a deidade que o Sanata Goswami tinha. Eles não comiam nada, não faziam nada, assim. Você vê, mesmo Bhakti Thakur, você vê o que ele comia, né? Você vê lá, era um leite, 2 chapates, uma coisa assim. Uma coisa assim absurda, assim, não comia nada. E você vê a agenda de Bhakti Thakur, assim, como, né? A atividades diárias dele, né? Nossa, ia dormir, sei lá, às 8, acordava às 10. Aí começava a escrever até não sei tal hora, é uma coisa absurda, assim. Mas mesmo esse tempo que eles dormem, eles acham que estão perdendo tempo. E perdendo tempo com comida, perdendo, sei lá, eles não querem isso, né? Às vezes ficam doentes, né? Bhakti Thakur muitas vezes ficou doente, manifestou esses passatempos de doença, né? Então, lá no Goloka Vrindavan não tem isso, né? Por isso eles querem, por isso a gente quer ir para lá, entendeu? Se não fosse por isso, não dá para ir para lá. Um devoto onde ele está é Goloka Vrindavan, não é verdade? Um devoto, né? Esse desejo de ir para Goloka Vrindavan, mesmo com os grandes Vaishnavas, não é errado. Ou seja, e a gente tem que desejar isso também, esse é o nosso prayoja, né? Que a gente quer ir para lá, claro, a gente quer estar lá, né? Mas só que isso não é um desejo de liberação, porque um desejo de liberação sempre tem aí alguma coisa meio egoísta aí, quando você quer se fundir no Brahman, parar de sofrer no mundo material, isso é meio egoísta, na verdade. E se você pensar, não, eu não tenho nesses desejos, né? Mas eu quero ir para Vaikunta. Vaikunta, tudo bem, Vaikunta, mas a Vaikunta não tem graça, então esse é o problema. O devoto não quer estar em Vaikunta porque não tem nenhuma graça. Tá lá, fica só cantando mantras e sem lira, sem nada. Então, cultivar esse desejo de Goloka Vrindavan não tem problema. Bom, Subhadra é a irmã de Krishna, né? Ou seja, Subhadra, irmã de Krishna, que representa, que é Yoga Maya, né? Então, na realidade, que é Maya, essa potência de Krishna. Então, quando a gente pensa nesses passatempos, né, de Krishna, né? Ou seja, a energia dele ela atua de duas maneiras, né? Ou seja, primeiro, com Mahamaya confunde as pessoas comuns, né? As pessoas são todas envolvidas, né, por Mahamaya, e por isso elas não conseguem realmente superar a influência da energia externa, o que Cristo explica, né? Vihi Esha Gunamai Mamamaya Duratiaya, né? Mãe Vandje Prapadante Mãe Tantarantite. Então Krishna explica isso. Você não vai conseguir superar Maya, essa minha energia, né? Essa Mahamaya, a não ser que você se renda a mim, assim Krishna explica. Se você se rende a mim, aí você pode, sim, superar isso. E para se render a Krishna, você precisa dessa misericórdia de Yogamaya, né? Então, ou seja, da Sarupa Shakti de Krishna. Então, a gente vê Subhadra, ela vem como... Ela é um desses aspectos de Krishna, né? Ou seja, da energia, uma energia de Krishna, né? Ou seja, que está acompanhando Krishna. Ou seja, porque Krishna, ele é o todo energético, né? Ele é Shaktiman,
ou seja, ele é o possuidor de todas as energias, né? Mas ele nunca está sozinho. Esse é o ponto. Então ele está sempre com as suas energias, né? Inclusive, como a gente fala, Maia ela está fazendo um papel assim muito difícil para ela fazer, né? Tanto é que quando a gente vê é, no trânsito de Vyasadeva, imagina ele vendo, ele via Krishna, ele via a Swarupa Shakti de Krishna, e Mahamaya, imagina, Mahamaya estava lá atrás, assim. Então, essa descrição, Mahamaya tem vergonha do que ela está fazendo. Então Subhadra é como essa potência, né, essa energia que vem nos passatempos de Krishna, vem junto com ele. Claro, aí se diz que ela casa, né, com Arjuna, né, com Arjuna. Então ela é irmã de Balarama, e ela casa com Arjuna. Então Arjuna, em algum momento, Krishna, né, faz um plano, né, para ele queria que Arjuna casasse com Subhadra. Né? Então Krishna ele fala assim, então Arjuna ele vai, né? Então eles planejaram uma coisa assim, né? Que Arjuna foi e Arjuna se disfarçou como um sannyasi, assim, uma coisa assim, ele se disfarçou como um sannyasi, né? Era super estranho os sannyasis, né? Com ombros largos, né? Cheio de cicatrizes, uma coisa assim. E aí, ao final, Arjuna ele conseguiu ter um contato com o Subhadra, né? E ele prega, né? Bom, enfim. E ao final ela se apaixona por ele, bom, então um era por outro ali, né? E ele acaba sequestrando ela, né? Então a gente tem esse passatempo, né, no chamado Bhagavatam, né? Quando Arjuna sequestra o Subhadra e começa, né, levar ela embora, e aí Balarama ficou iradíssimo, ficou muito bravo, e aí ele quer lutar, quer matar Arjuna, uma coisa assim, aí Krishna vai, né, intervém, né, não me lembro muito bem os detalhes desse passatempo, mas ao final, depois Balarama dá as bênçãos, né, para o casamento aí de Arjuna com Subhadra. Então realmente uma potência que está manifestada nos passatempos no Krishna Lila, né? Lilas Vaishnavas. Bom, certa manhã, Prabhupada Bhaktisiddhanta deu uma aula vigorosa sobre o desapego da vida efêmera, né? Ele tinha essa característica. Ele, o próprio Bhaktisiddhanta, né, como um sannyasi, ele pregava muito forte, né? Ele dizia que esse mundo material ele não é para um cavaleiro, imagina, na verdade, como a afirmação assim, isso é como essa sociedade de trapaceiros, enganadores, enganados, né? Ou seja, então realmente ele estava assim como muito forte para o Siddhanta em relação ao mundo material, ou seja, a esse aspecto efêmero do mundo material. E claro, se você está no mundo material e ele é tão efêmero, então por que você dá tanta importância a ele? É uma coisa assim. A gente deveria dar mais importância à nossa vida espiritual. Claro, fazer as atividades do mundo material que correspondem, né, mas sempre dando importância. Então, certa manhã, o Prabhupada deu uma aula vigorosa do desapego da vida efêmera, mas tarde naquele dia ele viu um macaco roubando bananas do depósito do seu escritório. Esse é muito interessante, esse passatempo, né? Saltando com um pedaço de pau para perseguir o macaco, ele derrubou a mesa e derramou tinta no seu manuscrito, né? Então depois um devoto perguntou: hoje você nos disse para sermos desapegados, né? Mas como podemos entender seu comportamento, né? Por 2 bananas você pulou do seu escritório para perseguir um macaco e arruinou todo o seu trabalho. Então Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou: essas bananas pertencem a Srimati Radharani, porque eram destinadas ao serviço a Krishna. Então isso é muito interessante. Já os Mayavadis, eles não pensam assim. Talvez a gente estava lá em Varanasi, né? Varanasi não, já era Rishikesh, né? Um local lá como
quartel-general assim, dos Mayavadis. A gente estava num encontro de yoga, né? Era festival mundial de yoga, uma coisa assim. E a gente eu vi um acharya, né? Um acharya, ele deu um discurso, eu tinha visto o discurso dele, né? E eu não, e, claro, ele deu o discurso em hindi, parece. Mas eu entendi assim o que ele queria dizer, né? O Samasti Diva, sabe? Essa coisa de Samasti Diva, das divas, né? O Chuchup, ele falava disso, Samasti Diva, essa união das divas, as divas e as divas no Chuchup, ou seja, no sono eterno. Ele estava glorificando isso, parecia, né? E aí, de repente, ele estava lá tomando seu banho de sol, né? Assim, e ele foi lá, né? Ele estava num momento mais relaxado, né? E ele estava com os seus brahmacharis, assim, tinha vários brahmacharis do lado dele, assim, né? Servos dele. E era um acharya, assim, bem poderoso. E aí a gente estava lá e, de repente, começamos a conversar com ele, né? E ele dizia, e ele tinha muito conhecimento, era muito erudito, assim, ele falava, né, que tinha lido já o chamado Bhagavata, né? Começou a contar passatempo do Bhagavata, coisas assim. E de repente deram para ele uma bolsa de maçãs, assim, uma bolsa de maçãs, né? E quando ele pegou a bolsa de maçãs assim, botou do lado, né, e continuou conversando. E de repente o macaco vai e agarra a bolsa de maçã dele, né, essa bolsa de maçã. Ele olha para a bolsa de maçã assim, como se fosse nada. O macaco foi e levou todas as bolsas, as maçãs, e o pessoal tentando assim, ele nem se preocupou, né? E aí, nesse momento, eu pensei nesse passatempo aqui de Prabhupada Bhaktisiddhanta, das bananas, né? Foi o que me veio na mente. Eu falei, nossa, a diferença, né? Ele não tá nem aí pelas maçãs, né? Tudo bem, é um desapego, é vairagya. Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta, por causa de 2 bananas, estragou o seu manuscrito, acho que era do Chaitanya Charitamrita, eu não lembro. Ele manchou uma página lá para proteger as bananas que eram do Srimati Radharani. Então a gente vê a diferença, né? Entre o Mayavadi, né, entre um personalista que quer uma liberação, que quer se desapegar de tudo no mundo material, e um devoto de Krishna que entende que tudo é para Srimati Radharani. Então, assim era Prabhupada Bhaktisiddhanta. Apesar de ele ter dado uma aula assim, muito incrível sobre o desapego do mundo material, agora ele estava mostrando muito apego a um objeto que era para servir a Radharani. Então, esse é o ponto. Prabhupada Bhaktisiddhanta ele foi a personificação de Yukta Vairagya, ou seja, da verdadeira renúncia. Você só renuncia a algo se você realmente entende que não pode ser utilizado no serviço a Krishna. Se pode ser utilizado no serviço a Krishna, você não vai renunciar a isso de jeito nenhum.